No episódio anterior, nós construímos uma página completa em HTML, onde utilizamos diversos elementos, como headers, naves, sections, figures e muitos outros. Também tivemos dicas de utilização do VS Code, e o resultado é uma página funcional, mas simples e sem vida. Neste episódio, vamos colocar cor e vida no nosso projeto. E para isso, iremos utilizar as CSS. Então, vamos nessa! CSS é uma linguagem usada para definir o estilo e a aparência de páginas da web. Com ela podemos mudar cores, fontes, tamanhos, espaçamentos e até criar animações, deixando o HTML mais bonito e organizado. CSS significa Cascading Style Sheets, ou, em português, folhas de estilo em cascata. O CSS foi criado por Hakon Wilm Lee em 1994, enquanto ele trabalhava no CERN, a mesma instituição onde a web nasceu. Hoje falamos em CSS3, mas na prática o CSS não é lançado mais em grandes versões fechadas, e sim em módulos, que são atualizados de forma contínua. Isso significa que sempre aparecem novos recursos sendo adicionados. As especificações e documentação oficiais da CSS estão no site do W3C, que é o órgão responsável por padronizar as tecnologias da web. O link para acesso é este que está aparecendo aí na tela e que também está na descrição deste vídeo. A sintaxe básica do CSS é formada por três partes principais: o seletor, que indica qual elemento do HTML será estilizado, a propriedade, que diz o que você quer mudar, como cor, tamanho e fonte, etc., e o valor, que define como a propriedade deve ser aplicada. No exemplo, temos o seletor P, que indica que todos os parágrafos da página serão afetados. Entre as chaves, colocamos as propriedades, que neste caso são color, que altera a cor do texto, que definimos como red, vermelho, e font size, que altera o tamanho da fonte, onde definimos 20 pixels. O resultado no nosso projeto seria este que você está vendo aí na tela. Existem três modos de se utilizar as CSS em uma página HTML. O mais simples é o método inline, que é aplicado diretamente no elemento HTML que se deseja modificar. Para isso, usamos a propriedade style no elemento e colocamos as propriedades e valores entre aspas duplas e separadas por ponto e vírgula. Note que apenas um parágrafo foi afetado. Esta técnica é útil quando queremos fazer uma única alteração em um único elemento. O segundo modo é o interno, onde criamos, no head da página, através da tag style, a nossa marcação e com isso alteramos todos os seletores que receberam a marcação. Por último, temos o modo externo, onde a marcação CSS fica em um arquivo externo com extensão .css e que é invocado através da tag link no head da página. Este método é o mais indicado para sites que possuem várias páginas, pois com apenas um único comando alteramos todas as páginas, facilitando a manutenção e implementação de mudanças, bem como o reaproveitamento de código. Um ponto importante é que a CSS respeita uma hierarquia de precedência. Por exemplo, num site com 3 páginas, onde foi definido no arquivo estilo.css que todos os parágrafos serão azuis, todo o site ficará assim. Mas se em uma única página colocarmos um CSS interno, configurando os parágrafos como vermelhos, nesta única página eles ficarão vermelhos. E se nesta mesma página colocarmos um CSS inline, definindo o parágrafo como verde, apenas aquele parágrafo ficará verde. Isto significa que o método inline precede o método interno, que precede o método externo.
Existem outras regras de precedência, mas que não serão necessárias nesta aula. Cada navegador, Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc., tem seus próprios estilos padronizados. E isso pode causar diferenças visuais no seu site, o que não é bom, principalmente em projetos com visuais muito específicos. Para resolver isto, é recomendável efetuar um reset dos estilos. Ao resetar, você parte de uma base limpa, garantindo que o design fique igual em qualquer navegador. Resetar CSS significa remover ou padronizar os estilos que os navegadores aplicam automaticamente em elementos HTML, como margens, tamanhos de fonte e espaçamentos. Existem 3 maneiras principais de se fazer isto. O reset clássico, de Eric Meyer, um dos mais antigos e famosos, remove praticamente todos os estilos padrão dos navegadores. O Normalize, que, ao invés de apagar tudo, ele padroniza os estilos para que funcionem de forma consistente entre navegadores e é mais moderno que o reset puro. E, por fim, o CSS moderno com box sizing. Muitos desenvolvedores usam apenas um reset mínimo, suficiente para começar, eliminando apenas as margens e espaçamentos automáticos. Cada modelo tem suas vantagens e desvantagens, a saber. No reset clássico, você tem um terreno totalmente limpo, mas bem mais trabalhoso. No Normalize, você tem equilíbrio entre limpar e manter o que é útil, mas com um arquivo bem maior. E por fim, no reset mínimo, temos uma solução prática e rápida, mas que pode ser insuficiente em grandes projetos. Os links para cada um dos modelos estão na descrição do episódio. Vamos abrir o nosso projeto que havíamos executado na aula anterior. Nosso primeiro passo é criar um arquivo chamado style.css na pasta CSS do projeto. Em seguida, no arquivo index.html, invocamos o arquivo criado através da tag link, dentro do head, logo abaixo do title, onde informamos o caminho da pasta CSS e do arquivo style.css. Para o reset, baixe o pacote com os 3 arquivos de resets através do link que está na descrição, descompacte e, se for necessário, coloque os 3 arquivos diretamente na pasta CSS para termos várias opções. Você poderia chamar um dos arquivos diretamente na página HTML usando a tag link, mas esta não é a melhor maneira. No lugar disso, o ideal é, dentro do arquivo style.css, importarmos os demais arquivos do projeto, usando o comando import e escolhendo o arquivo que, neste caso, será o mínimo.css. Perceba que a nossa página já reconfigurou pelo arquivo de reset. Com isso, estamos prontos para iniciar as configurações visuais do projeto. O primeiro elemento onde faremos modificações é o corpo do documento, onde criaremos algumas delimitações. Para isso, no arquivo style.css, logo abaixo do import, informamos os seletores HTML e body separados por vírgula, seguidos das chaves indicando que iremos afetar os 2 elementos. Vamos definir a largura da página pelo atributo width, usando o valor 100VW. Que significa 100% da largura da tela Viewport Width. Isto garante que o conteúdo fique restrito à largura da tela do navegador. Note que quando maximizamos o navegador, o conteúdo ocupa toda a largura, e dependendo do projeto, isto nem sempre é desejável. Podemos definir uma largura máxima usando o parâmetro Max Width, que aqui definimos como 960 pixels. Note que ele obedeceu o comando, mas o conteúdo ficou à esquerda, o que não é estaticamente agradável. Para resolver, utilizamos o parâmetro margin, que é o espaço entre o elemento e as bordas do navegador, com o valor alto, de automático, fazendo com que o navegador calcule a margem total e a distribua de forma proporcional em ambos os lados. No entanto, note que há uma barra de rolagem horizontal por conta das imagens, que são muito largas.
Eliminamos esta barra com o parâmetro overflow x, que se refere a qualquer conteúdo que ultrapasse o limite estabelecido no eixo x. Como resultado, a barra que antes aparecia, agora não pode mais ser vista. A seguir, vamos trabalhar no header da nossa página. No nosso código, vemos que nosso header é composto de um título H1 e um div com o ID btn menu container, e dentro dele mais 3 divs com a classe btn menu icon bar. E é este header que iremos configurar. No nosso arquivo style.css, vamos selecionar o header. No header, vamos aplicar, inicialmente, um espaçamento, padding, que é a distância entre a borda do header e o conteúdo dentro dele, com valor de 2 rem. O rem é uma unidade de medida que se baseia na fonte padrão usada na aplicação. Por exemplo, se a fonte padrão é de 20 pixels, então 2 rem equivalem a 40 pixels. Em seguida, temos o H1 que fica dentro do header, e por isso faremos a seleção do header seguido de H1 para o navegador entender que é o H1 dentro do header. Vamos deixar o tamanho da fonte em 3 rem, a cor da fonte como salmão e a variação da fonte como small caps, e o resultado é este. O próximo elemento que iremos mexer é o div que possui o ID btn menu container. Este elemento deixaremos com largura e altura de 2.5 rem. Dentro dele, nós temos mais 3 divs com a classe btn menu icon bar. Sempre que fazemos referência a uma classe, utilizamos um ponto antes do identificador. Estes 3 divs vamos deixar com uma altura de 0.5 rem e com a cor de fundo igual à do título H1. Perceba que o div com os outros 3 divs ficou embaixo do H1, porque o HTML lê tudo como uma sequência. Para resolver isso, no seletor do header, vamos definir o display como flex, e você pode ver que ele já colocou um ao lado do outro. Se colocarmos uma borda temporária no div, podemos conferir que o alinhamento não está perfeito, e é isso que iremos resolver. Voltamos ao header e definimos o Align Items como center, e o alinhamento fica certo, mas a distribuição entre as partes ainda não está boa. Para resolver isso, fazemos a justificação do conteúdo com o parâmetro Justify Content, com valor Space Between, que ocupa toda a largura e distribui os elementos ao longo do espaço disponível. Para os divs dentro do botão, repetimos o processo do display, mas mudamos a direção do flex para a coluna. Isto cria um efeito de botão do tipo hamburger. E por fim, ainda no botão, mudamos o cursor para pointer para aparecer a mãozinha quando passamos o mouse sobre o botão. Finalmente, mudamos a cor de fundo do header para preto e obtemos um efeito bem bacana, dando uma aparência melhor para o cabeçalho da nossa página. Agora vamos trabalhar no nosso menu de navegação. Logo abaixo do header, nós temos o menu do nosso projeto, que aqui se constitui de um nav, que contém uma lista não ordenada, UL, com 4 itens de lista LI. No nosso arquivo CSS, vamos criar o seletor nav para iniciar as configurações. Vamos aplicar um espaçamento padding de 0.5 rem, ou seja, meio rem, e uma cor de fundo background color, salmon, para criar um contraste com o header. O resultado desta configuração é este que você está vendo aí na tela. Agora vamos trabalhar nos itens do menu, e para isso, no CSS, criamos um seletor LI que está dentro de um UL dentro de um nav. Inicialmente, vamos aumentar o tamanho da fonte para 1.2 rem, aplicar um font variant do tipo small caps, centralizar os textos e mudar a cor para branco. Por enquanto, o resultado é este que você está visualizando na tela. Também aplicaremos em cada LI um espaçamento de meio rem e uma borda inferior de 1 px de espessura, do tipo sólido e na cor branca. O resultado até o momento é o que você vê, mas vamos criar um efeito para mudar o item quando passarmos o mouse sobre ele. Para criar o efeito, criamos um seletor LI que está dentro de um UL, que está dentro de um nav, acompanhado da função hover, que altera um ou mais parâmetros sempre que o cursor do mouse passar sobre o elemento. Em seguida, mudamos a cor da fonte para Salmon e a cor do fundo do LI para White Smoke, que é um branco levemente suavizado. Como você pode ver,
A mudança foi aplicada, melhorando a aparência do menu, mas a transição está muito brusca, então vamos alterar isso. No seletor principal do LI, sem o hover, aplicamos o parâmetro Transition com o valor de 0,5 segundos, que é o mesmo que meio segundo. Com isso, deixamos a transição um pouco mais suave. Mas agora, eu tenho um desafio para você. Nosso desafio aqui é o seguinte: com o que você aprendeu até aqui, crie uma página e poste no seu Instagram, marcando o Instagram do Tempos Esquisitos. Os trabalhos mais criativos serão mostrados aqui no canal com os links de contato com o desenvolvedor. E já que o assunto é desafio, aproveite para deixar seu like neste vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios desta série. Mas agora vamos seguir em frente, pois ainda temos mais um elemento do menu para configurar. Um ponto que não podemos esquecer é que nosso desenvolvimento está utilizando o método Mobile First, que consiste em desenvolver primeiro para dispositivos móveis. Por esta razão, ative a função Ferramentas de Desenvolvedor em seu navegador pelo menu do navegador ou pela tecla F12 e escolha algum tipo de visualização mobile. Em seguida, vamos esconder nosso menu, que deverá aparecer apenas quando clicarmos no ícone de menu no header da página. Para esconder o menu, criamos a classe Invisible no nosso CSS, onde aplicamos o parâmetro Display com valor None. No HTML, no elemento Nave, aplicamos a classe Invisible, salvamos e visualizamos. Veja que o menu agora não fica mais visível. No próximo episódio, vamos utilizar um pouco de JavaScript para fazer com que o botão que aciona o menu funcione corretamente e também garantir que quando um item do menu é clicado, o menu é escondido novamente. Se você está gostando deste modelo de curso de desenvolvimento, pode ajudar o canal deixando sua opinião na área de comentários, compartilhando os vídeos para que mais pessoas tenham acesso, ou ainda fazendo uma contribuição de qualquer valor através do botão Valeu, que fica abaixo do vídeo. Obrigado por assistir este conteúdo e que Deus abençoe sempre a sua vida, a sua família e os seus projetos. Nos vemos em outro vídeo aqui do canal. Tchau!